Câmara Legislativa entrou em recesso de mais de 40 dias até 1º de fevereiro de 2013, mas chegou ao final do ano com um resultado positivo em diversas áreas. Na última sessão do ano, os deputados distritais aprovaram o orçamento do DF para 2013, que prevê recursos de 32 bilhões de reais, e fecharam a sessão legislativa com mudanças na própria gestão. Há 2 anos, um choque de gestão mudou a situação financeira da casa. O novo presidente, deputado Patrício, reduziu em 50 milhões de reais os gastos com pessoal e assim passou a respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve redução também no orçamento. Em 2 anos foram economizados 170 milhões de reais, dinheiro que foi devolvido aos cofres do GDF para investimento em outras áreas, como saúde, por exemplo. Com a mesma preocupação de mudar a imagem da Câmara, os deputados cortaram na própria carne e aprovaram o fim do pagamento do 14º e do 15º salários. Agora eles só têm direito mesmo ao 13º salário. No plenário, o debate e a aprovação de projetos importantes e polêmicos. Um deles, o do Plano Diretor de Transporte Urbano, PDTU, parado há 15 anos, e que permitiu ao GDF licitar a nova frota de ônibus que vai atender as diversas regiões do Distrito Federal. Outros projetos merecem destaque. Na educação, o da gestão democrática nas escolas públicas, com a eleição direta dos diretores. Na saúde, o que permitiu contratar 7 mil novos profissionais nos últimos 2 anos. E na gestão, o que transformou a Terracap em Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, o que garantiu a aceleração das obras do Estádio Nacional de Brasília, que vai sediar os Jogos da Copa. Bem, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o presidente da Câmara Legislativa, deputado Patrício, que comandou esse processo de mudança na gestão da casa. Boa noite, deputado. Quando o senhor assumiu a presidência da Câmara, a imagem da casa era muito ruim. Eu me lembro que alguns deputados, inclusive, foram envolvidos naquelas denúncias da Operação Caixa de Pandora, e o senhor enfrentou realmente um desafio muito grande. Há pesquisas indicando que essa imagem da Câmara melhorou hoje? Com certeza, né? Boa noite, Alvo. Boa noite, Juliana. Boa noite. Nós tivemos um desafio muito grande de melhorar a imagem da Câmara Legislativa. Nós temos uma pesquisa que mostra que no início, dia 1º de janeiro de 2011, a Câmara tinha uma rejeição de 80%. E agora, saindo dos nossos trabalhos do final de dezembro de 2012, a Câmara tem uma aprovação de mais de 59% dos brasilienses, o que é um resultado positivo. Mas isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, e os parlamentares tiveram, com certeza, que cortar na própria carne. A gente viu essa redução aí, a gente mostrou na matéria. E como os deputados aceitaram essa questão da diminuição? Tirando o 14º e o 15º salários, não aceitaram? Claro que tranquilamente, né? Não, claro que houve um debate exaustivo por partes parlamentares, a população de Brasília se mobilizou, e a Câmara precisa estar antenada com a população, precisa estar no mesmo ritmo, inclusive, da sociedade. O Congresso Nacional, inclusive, precisava seguir o exemplo da Câmara Legislativa e acabar o 14º e 15º para todos os congressistas. Essa é uma vontade da população. O 14º e 15º foi criado no passado, não condiz com a realidade de hoje. E os parlamentares da Câmara Legislativa aprovaram no plenário da Câmara, por unanimidade, inclusive, a extinção do 14º e 15º, o que gerou uma economia para a Câmara Legislativa. Mas a Câmara economizou muito mais. Foram 110 milhões de reais no ano de 2011, 80 milhões de reais agora no ano de 2012, e nós retomamos o dinheiro, devolvendo ao GDF para pagamento de servidores, tanto na área da saúde como da educação do Distrito Federal. Bem, a Câmara Legislativa proibiu também o nepotismo, né, que é a contratação de parentes por deputados em seus gabinetes. Foi difícil também aprovar essa medida em função do corporativismo? Também nós tivemos exaustivos debates, fomos ao Ministério Público, conversamos com várias autoridades, e nós já havíamos acabado em 2007 o nepotismo por parte de parlamentares. E agora chegamos a um avanço aonde cortamos também o nepotismo na parte de servidores públicos, que tem que ser um exemplo também para todos os outros poderes. Então a Câmara deu o seu exemplo para que os outros poderes também possam se enquadrar. Como foi possível reduzir 170 milhões de reais? A Câmara estava gastando de forma desnecessária esse dinheiro? Bom, na verdade, eu assumi a Câmara no dia 1º de janeiro de 2011, com a Câmara em 1,74, com proibição, inclusive, pela Justiça de contratação de servidores. Não foi fácil esse trabalho, mas com a compreensão e participação dos 24 deputados, nós conseguimos. Nós criamos o COPEI, que é uma coordenação de planejamento estratégico na Câmara Legislativa. E esse centro pensa a Câmara nos próximos 10 anos. Daqui, todo ano tem que ser repensado, reavaliado, e daqui a 10 anos a Câmara Legislativa tem um planejamento estratégico
para que ela possa atender a sociedade. E o trabalho da Câmara Legislativa em 2013, é sobre isso que a gente está falando aqui no estúdio. Estamos recebendo o presidente da Casa, deputado Patrício, que faz um balanço das atividades dos deputados distritais. Na última sessão do ano, a Câmara aprovou o orçamento do GDF para 2013, mas ao mesmo tempo aprovou um reajuste de salários para servidores da Casa e do Tribunal de Contas da União. Deputado, não há uma contradição, quer dizer, reduzir para um lado e gastar pelo outro? Não, de forma nenhuma. Na verdade, faz parte de um planejamento estratégico. Nós já fizemos a aprovação do reajuste de 2011, 2012, agora em 2013 e 2014, justamente prevendo o crescimento da folha vegetativa, os recursos que a Câmara tem, e para que ela continue, inclusive, no menor índice da LRF da sua história. Então é preciso que esse planejamento seja seguido, seja executado. É um planejamento que foi feito por servidores que têm doutorado, mestrado, da própria Câmara Legislativa, e nós fizemos com a maior cautela possível para que o governo do Distrito Federal e toda a população tenham total tranquilidade e total segurança nesse ponto. Agora, o aumento dos servidores da Câmara Legislativa está em torno de 8%, e me parece que no caso do Tribunal de Contas do DF, se aproxima de 12%. De onde vão sair esses recursos para bancar esse reajuste? Bom, na verdade, cada órgão tem o seu orçamento e tem a sua autonomia, é claro. No caso do Tribunal de Contas, eles fizeram as suas contas, é um órgão de fiscalização e controle. Eu espero que esteja tudo dentro da normalidade. Nós acompanhamos e vamos continuar, inclusive, acompanhando. É o papel da Câmara Legislativa fazer a fiscalização. No caso específico da Câmara Legislativa, nós fizemos tudo dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os cálculos foram feitos, o que vai ser implementado é só uma correção em função da inflação, e os servidores e a própria população do Distrito Federal pode ficar tranquila que a Câmara está fazendo os gastos com muita responsabilidade, com muita austeridade, e nós vamos continuar assim. Sempre pensando que os recursos da Câmara são oriundos dos tributos pagos pelo próprio contribuinte. E qual a sua avaliação para o orçamento de 2013 no DF, né, que teve aumento de 15%? Bom, na verdade, o governo do Distrito Federal teve um aumento de 15% no seu orçamento. Nós temos aqui a arrecadação própria do GDF e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. É preciso que os servidores públicos do Distrito Federal tenham a sua correção das perdas salariais. Então é preciso que o GDF, que não deu reajuste no ano de 2011 e 2012, faça uma nova relação com os servidores públicos, com o movimento sindical e com o movimento social do Distrito Federal, com muita responsabilidade, dentro da LRF, seguindo planejamento com eficiência e eficácia. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do SBT Brasília, e parabéns aí pelo final de uma gestão bem sucedida, né, que contribuiu para melhorar, sem dúvida nenhuma, a imagem da Câmara Legislativa, e olha que estava precisando, hein, deputado? Eu que agradeço aí, Álvaro e Eliane, boa noite a todos, e obrigado pela oportunidade, que a Câmara continue prestando um bom serviço para a sociedade. Boa noite, obrigada pela participação.